O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. O amigo e a amiga da Central 3, é bem-vindo e é bem-vinda ao podcast Meio Campo. Onde está Felipe Lobo, que estava aqui na contagem regressiva? Será que chove na Pompeia, a internet da cidade de São Paulo? Que eu fiz viu, Bruno Monsanto, andando dominicalmente com minha namorada, a gente entrou numa pira de tentar descobrir e gabaritar as 10 maiores cidades do mundo. Em população, né? E a gente acertou muitos nomes, mas errou a ordem. Você sabe qual é a sexta maior cidade do mundo? Segundo o Wikipédia, claro. Putz, não sei, deixa eu ver. Bom, isso não é bom conteúdo de podcast, né? Eu ficar fazendo. É o Cairo. Vou chutar, assim. Cairo. Tá. Eu achei que era São Paulo, pra ser aquela pegadinha assim. A tua cidade. Eu acho que eu ia chutar alguma segunda cidade da China ou alguma coisa assim. Tóquio, Nova Delhi, Xangai, São Paulo, Cidade do México, Caire, Bombaim, Pequim, Dhaka, em Bangladesh e Osaka, no Japão. Que é porque eu tô no Futebol Manager com o Cerezo Osaka, né? Então montei uma máquina, Matias Pinto, uma máquina maior de jogar Cerezo futebol. Desde o Toninho. Não, é uma coisa impressionante. O que o meu Cerezo Osaka tá jogando, em 15 anos de Futebol Manager, poucas vezes eu vi. Tudo acontece do jeito que eu quero. E eu falei, Osaka não sabia que Osaka... Você sabia, Felipe Lobo, que Osaka é a 10ª maior população do mundo? Boa tarde. Salve, salve. Não sabia. Não estava sabendo dessa informação aí, mas considerando que o Japão tem uma população, assim, a densidade, né, é muito alta, então não me surpreende muito. Mas é que tem um lance também que as cidades japonesas, ela tem uma administração diferente, as subadministrações são diferentes. Entendi. Né? Eu nunca consegui traduzir. Eles maqueiam de vez em quando, eu não sabia. Eles maqueiam os números. Que é palco de várias intrigas políticas na série Shogun. Vale a pena? Vale, é muito boa. É mesmo? Vou atrás. O Leandro está com a camisa do Kawasaki Frontale? Ou do Grêmio. Eu tô na dúvida agora. Tudo bem, Stein? Vou deixar na dúvida. E uma curiosidade sobre o Cerezo Osaka, que é bem legal, é que o nome do cerezo é uma referência às cerejeiras, né? Sim. E Osaka é uma das principais cidades da época das cerejeiras, né? Do florescer das cerejeiras no Japão, que inclusive está acontecendo agora, né? As cerejeiras estão florescendo nesse exato momento de início de primavera por lá. E aí existe essa referência. A cidade tem muita cerejeira ao redor, assim, em pontos turísticos. E a camisa do time tem todas essas referências também rosas às cerejeiras. Eu tenho muita vontade de conhecer o Japão e Osaka citou, porque assim, né? Cerejeira que é Sakura. Porque você não joga Futebol Manager, né? Mas a gente jogava o CM. A gente se apega, viu, Matias? Eu tô apegado. Eu rejeitei o Stuttgart. Não, eu já fui campeão da Champions League pelo Sheffield Wednesday. Criei um vínculo, assim. Um dia a gente vai fazer uma série rápida aqui, 5, 6 episódios. Eu já tenho, inclusive, uns tópicos. Depois eu vou mandar pra vocês, pra gente fazer uma brincadeirinha sobre Futebol Manager. Tô dentro. Tá dentro, eu sei que você tá dentro. Josenilson Vinícius, um abraço pra você. Pedindo pra eu não golear o Kyoto. O Kyoto é bom, viu? Kyoto Propoçanga tá bem. Tem o Patrick no ataque, bom jogador. Getron Martins, um abraço pra você. Ele que prefere os IPs brasileiros. Mas não tem um time chamado IP São tem Paulo. Tem o IP Clube, né? Tem um clube, Meu avô era sócio, inclusive. Pedro Halp pergunta... Então, e uma novidade, meu caro e a minha, que o FM... Novidade não, né? Porque quando o jogo saiu, o FM 24, é a primeira vez na história do FM que a Liga Japonesa é licenciada oficialmente. Exato, né? por isso que eu fui jogar. Você tinha que adicionar, né, manualmente ali a Liga baixando, né? A comunidade editava, fazia lá no editor e disponibilizava. Agora tá diretamente no jogo, assim como a Liga Alemã, né? É por isso que eu fui jogar, porque não queria perder a chance, esperei por algum tempo, tenho vontade de jogar a J-League.
Olha só, hoje a gente vai falar bastante, a gente tem o Liverpool e o Leverkusen, países centrais do futebol mundial, começando no caso da Alemanha, é modo de dizer, né? Já está vermelho faz tempo, mas está começando a avermelhar o mapa dos títulos, deu uma clareada no caminho ali na Inglaterra, mas ainda tem bola para rolar. Fim de semana, inclusive, de estaduais, né, Mate? De finais, por aí. Eu fiquei chateado de ver a final de BH. Eu achei estranho o clima. Torcida única, o Hulk reclamando de tudo. Mas daí todo final de semana. Tá tudo muito carregado, né, cara? E aqui em São Paulo, cara, porque assim, primeiro que o Pacaembu, né, o João Dória deu pro Mercado Livre, né? Então tá fora do baralho. Aí, outro estádio, o Morumbi, o clube está radicalizando, né, a sua base de adeptos, assim, o seu discurso. Então, não alugo mais os estádios para os meus rivais, porque isso pega bem. Aí o Corinthians, que esperava talvez que o Santos fosse um fracasso de público e um sucesso de renda para eles, não foi o que aconteceu o contrário. A torcida do Santos adorou o estádio, sobrou pouco dinheiro para o Corinthians. Aí o Corinthians falou que não, agora a gente vai cuidar do nosso gramado, não vamos mais alugar. E curioso que tanto no caso do Morumbi quanto da Arena Corinthians, né, é que o Santos quebrou o recorde momentâneo na temporada, né? Então pegou no orgulho também. E mesmo que Morumbi e Itaquera liberassem, vai liberar o quê, né? Torcida única, né, cara? A gente tá se acostumando com torcida única, nem clubes, nem instituições, a crônica, mesmo as torcidas não estão ligando muito para essa pauta, e as finais estaduais meio que mostram esse... pelo Brasil afora, né? Afora, bonito Barradão? Bonito Barradão. Eu queria torcidas juntas no estádio, sabe? Então, aqui em São Paulo foi isso. Vila Belmiro agora, depois Barra Funda, se o composto termoplástico não descolar do chão e se no Palmeiras não amanhecer com um palco do U2 no meio do gramado, assim, porque o Palmeiras não manda nada. Olha o nosso nível de estádios. Eu citei aqui 4, 5 estádios e a gente não tem muito o que elogiar de nenhum deles. E tem Barueri, que o povo ama, né? O povo adora ir pro estádio de Barueri, um estádio cheio de carisma. É bom o pré-jogo. O pré-jogo de Barueri, vou dizer que é bom, viu? Mas o jogo em si, enfim. De futebol brasileiro. Ir para outro lugar, né? Pois é. E o Nada contra Barueri, né? Pode ser até em Barueri mesmo, mas foi outro lugar de Barueri. Tá duro, gente. A verdade, eu falei brincando, com ironia aqui, mas realmente tá duro. As finais estaduais me deram esse estalo aí, porque a gente não tô falando nada de novo. Mas de futebol brasileiro, de estaduais, esse meu preâmbulo aqui é o que contempla. Se der tempo no finzinho, a gente fala um pouquinho de algum bola e campo. Porque a gente começa esse roteiro, o Leandro Stein, falando de Premier League. Às vezes tem jogo truncado lá em cima da Premier League e tem gente que aí vem sempre aquele debate, né? Não, gente, vocês acham que muito gol é sinônimo de grande jogo? Não é assim, às vezes tem 0-0 que são muito saborosos. Eu quero saber a sua opinião sobre um jogo central para o campeonato, que foi o empate entre Arsenal e Manchester City. Foi saboroso, foi só truncado, as coisas não andaram, o criador e criatura ali, né? A questão do Guardiola ter sido freado pelo seu pupilo, pelo Arteta. Que tal para você? O jogo do fim de semana no futebol mundial, creio que foi esse, né? Bom, não acho que foi tão saboroso assim para quem estava assistindo sem tanto interesse, mas foi um jogo pegado, assim, no nível de campeonato de pontos corridos, é legal de se assistir também, né? Um jogo com esse nível de intensidade numa competição de pontos corridos, com esse nível de interesse dos dois times pela vitória, né? Um jogo quente, então acho que essa acaba sendo a história, né? Não foi o jogo que tanta gente gosta de proclamar na Premier League, como se todos os jogos da Premier League fossem abertos e tivessem zilhões de gols, não é isso que acontece. Mas um jogo pegado também pode valorizar o campeonato, pode valorizar esse sentido de disputa que existe. E tá claro, né? Tem uma disputa entre Arsenal, Manchester City e também o Liverpool por tabela. O Arsenal foi para o jogo com o interesse de amarrar, né? E foi um Arsenal que conseguiu manter o Manchester City sob controle durante grande parte do tempo, conseguiu criar ocasiões, se não tão claras assim, que não tenham exigido tanto do Ortega, teve chances suficientes para tentar buscar a vitória. Se for considerar também o que o Raya fez de defesas também, teve uma defesa, acho que muito difícil ao longo do jogo, então o Arsenal teve sucesso nessa
missão de amarrar o Manchester City, foi um Arsenal que assim, não teve problemas, né, em fazer cera em certos momentos, em rolar para repor a bola em jogo, em partir para o embate e ter tantas pegadas, né? Teve um lance que eu fiquei impressionado, que o juiz demorou a marcar falta. Acho que teve umas quatro enxadadas do Arsenal ali até a falta ser marcada, porque o Manchester City foi ficando com a bola, né? Lance que gerou reclamação do De Bruyne no meio-campo. E acho que o que melhor retrata esse jogo, assim, o que foi, é o duelo específico entre o Gabriel Magalhães e o Haaland, né? Porque os dois ali ficaram se embrenhando o jogo inteiro. O Haaland fez um jogo abaixo e quando teve um pouco mais de liberdade, furou um lance ótimo, né? No segundo pau ali, já na reta final da partida. O Gabriel Magalhães foi muito bem nesse jogo e foi bem também para conseguir entrar na mente do Haaland, né? Porque em diversos momentos ele era filmado ali falando com o Haaland, como se estivesse negando alguma coisa a ele, né? Como se estivesse falando que por ali ele não ia se criar. Até numa leitura labial ali eu consegui detectar que ele falou para alguma coisa, assim, como se ele tivesse parar de reclamar, parar de qualquer coisa pelo jogo pegado. E aí no fim da partida os dois até se estranharam um pouquinho e aí se cumprimentaram e estavam conversando como se fosse no sentido o que acontece em campo fica em campo, mas um jogo que nesse sentido para o Arsenal foi visto como positivo, né? Conseguir arrancar esse empate e ficar com saldo positivo na temporada no confronto direto com o Manchester City, parece que era o que o Arteta queria e o Arteta conseguiu, conhecendo tão bem o Guardiola, conseguiu encontrar uma fórmula para anular isso, mesmo que não tenha sido um jogo de peito aberto, como foi, por exemplo, o Liverpool e Manchester City anterior. Foi engraçada, né, essa surpresa da galera. Tem jogo ruim na Premier League. Claramente nunca vi um Shandike versus Sam Allardyce, assim, né? E tudo bem, não tem que ver mesmo, a vida é muito curta, deixa que eu vejo e eu conto para vocês se algo importante acontecer e tal. Mas que a questão é que esse era um jogo muito esperado entre dois dos líderes, né? E foi realmente um jogo feio, né? O vídeo de melhores momentos da ESPN tem 10 minutos, eu achei uma corajosa redefinição do que é o melhor momento, assim, porque tem um lance que a bola passa perto do gol e entra no vídeo. Porque foi um jogo realmente feio, e foi de propósito, né? O Arteta, meio que uma parte muito importante do trabalho do Arteta no Arsenal é o quanto ele parece aprender temporada por temporada, né? Se você for pegar as últimas 4 temporadas, mais ou menos, é uma progressão bem, bem clara, né? De uma temporada ruim, uma briga pela Champions League que escapou de uma maneira até vexatória, depois uma briga pelo título, depois agora uma briga ainda melhor pelo título. E na temporada passada foi no Etihad que a briga acabou. E acho que o Arteta tomou como prioridade impedir que isso acontecesse de novo, né? Não que uma derrota para o Manchester City nesse jogo encerraria as chances do Arsenal, mas principalmente do ponto de vista psicológico, ir para o Etihad e levar outra pancada do Manchester City seria muito, muito ruim, como foi na temporada passada, aquele 4-1. Então acho que ele travou o meio-campo, jogou com 2 linhas de 4, bem compacto, tentando mesmo não permitir que o Manchester City tivesse muito espaço, e conseguiu. O Arsenal também não teve saída para contra-ataque, e o Manchester City não teve um Haaland envolvido, e tem esses jogos, né, nessa temporada mais do que na temporada anterior, em que o Haaland e nada é quase a mesma coisa, e ele até perdeu uma chance no segundo tempo, no escanteio ali que a bola sobrou na segunda trave, mas foi um daqueles jogos em que ele não conseguiu ser envolvido no jogo do City. Quando isso acontece, é um problema, né? Problema numérico para o Manchester City. E a entrada do Doku até fez um pouco de bagunça ali, mas ele não foi muito bem na finalização das jogadas, né? Tanto no passe, na dos chutes e tudo mais. E aí causa uma situação um pouco paradoxal, porque o feito mais impressionante no fim de semana foi o empate do Arsenal no Etihad Stadium. O Arsenal conseguiu impedir que o City marcasse em casa. Isso não acontecia por todas as competições há 2 anos.
e pela Premier League há 2 anos e meio. Então não é algo fácil de fazer. Ao mesmo tempo, não ter vencido o Manchester City, ou não ter buscado a vitória, também deixa o Arsenal numa posição difícil na tabela da Premier League, porque ele tem a tabela mais difícil dos últimos 9 jogos. Então, beleza, o Liverpool tem uma tabela também relativamente difícil, mas tem 2 pontos de vantagem. O Manchester City está um pouquinho mais para trás, mas tem a tabela mais fácil dos 3. E o Arsenal, apesar de ter conseguido o melhor resultado no fim de semana, tem a tabela mais difícil, né? É o time que tem mais jogos em casa, mas todos os 4 jogos fora são potenciais pedras, são potenciais tropeços, né? Brighton, Wolverhampton, Tottenham e Manchester United. São as viagens que o Arsenal vai fazer. E ainda recebe o Aston Villa, ainda recebe o Chelsea. Então, muita pedra no sapato aí, potencialmente, para o Arsenal. Mas também terminar uma Premier League sem perder do Manchester City é algo muito raro, né? Com essa vantagem. Então, vai ter que mostrar essa solidez de campeão, mostrar essa força de campeão nessa reta final, que é meio difícil. Não, um ponto que eu acho interessante é que durante a temporada passada, principalmente na primeiro terço da temporada passada, os primeiros meses, a gente via muito discussões sobre como o Haaland se encaixaria e tal no Manchester City. No fim, acabou sendo o que foi, mas é uma tarefa muito difícil, mas quando o adversário consegue isolar o Haaland, fazer com que ele não seja acionado, e o Gabriel Magalhães tem uma grande participação, né? Você vê que o jogo do Manchester City fica bem difícil. Não porque dependa do Haaland, mas porque a presença dele em campo implica que o Manchester City jogue de uma forma que tente agregar o Haaland, né? Porque a gente falou, embora não fosse uma adaptação fácil, ele tinha muito a acrescentar ao time. Só que exigiu várias adaptações ali do time do Guardiola. Quando com o Arsenal, eu acho que conseguiu cortar a conexão com o Haaland. E aí, assim, ele até teve chance ali no final e tal, mas nunca numa situação confortável, né? Nunca. Ele sempre estava desconfortável. É claro que todo mundo tenta fazer isso e não é fácil fazer isso. Na maior parte das vezes, quem tentar fazer isso vai falhar, mas o Arsenal conseguiu. E isso, eu acho que é um aspecto aí interessante, porque talvez, se alguns adversários, eu não digo muitos, porque acho que não vai ter muitos, mas se alguns adversários já conseguirem fazer isso, talvez o Haaland vai precisar se adaptar a pelo menos entender uma forma de abrir espaço para os outros se ele estiver numa situação dessa. Claro, ele é jovem, acho que ele pode aprender a fazer isso. Em vários jogadores que a gente viu dessa posição, né, o camisa 9, percebiam quando estavam anulados no jogo, porque não conseguiam jogar, e faziam uma movimentação para arrancar o zagueiro da sua posição. E isso abrir espaço para outros jogadores. Eu acho que ele tem capacidade para perceber isso, mas ainda não chegou nesse ponto, né? Porque me parece que ele embolava mais o jogo do Manchester City e não ajudou muito no decorrer do jogo. E tem algo coletivo do Manchester City que não está funcionando tão bem quanto na temporada passada também, né? Claramente deu um passo atrás, até porque não dá para dar um passo à frente, né? Foi um time perfeito. Na temporada passada ganhou todos os títulos. Eu não acho que é só a ausência do Gundogan, por exemplo, que é a principal desfalque do time. Em relação ao mercado, né? Foram feitas boas contratações também. Esse time teve também alguns desfalques, né? O Stones faz muita falta, porque ele é o cara que consegue fazer ali a passagem do lateral, do zagueiro para primeiro volante e fazer aquela movimentação que o Guardiola conseguiu na temporada passada, que funciona muito bem, né? E que nessa temporada ele tem feito muito com o Rico Lewis, por exemplo, também, que é mais lateral e menos zagueiro. Tava sem o Walker, que é um bom lateral também. Então tem algumas coisas para serem acertadas coletivamente, e também acho que existe uma queda nem que seja ligeira, né, de motivação depois de uma temporada em que conquistou todos os títulos, né? Por exemplo, o Jack Grealish não está jogando no mesmo nível, né? O do Kevin De Bruyne está tendo uma temporada bem prejudicada por lesões. E isso abre espaço para a gente ter uma briga pelo título,
E ainda é notável que, apesar de todos esses problemas, o City ainda está no mesmo ritmo de Arsenal e Liverpool. Nesse momento, a diferença do primeiro para o terceiro lugar é de só uma rodada, 67 Liverpool, 64 Manchester City, com o Arsenal entre eles com 65, é uma rodada só. E você já tem um empate de pontos. Mas a gente está falando de um lugar da tabela e de um campeonato onde quem ocupa o topo da tabela perde pouco ponto, né? Então, 3 pontos para 9 rodadas que falta pode parecer pouca coisa, mas pouca coisa não é. E na Alemanha, hein, Matias? Você acha que é pouca coisa ou é muita coisa? Porque finalmente o Bayern de Munique perdeu em casa para o Borussia Dortmund. E se já estava difícil, acho que agora é só a gente fazer mesmo escolher as manchetes, os subtítulos, escolher qual parte desse Leverkusen a gente vai destacar para a história e acompanhar se vai ser bolo completo, né? Porque tem a Copa, porque tem a Europa League. Tem a Europa League, mas a salva de prata é do Bayer Leverkusen. É uma questão de tempo agora, né? Acho que muito difícil, né? Uma vantagem muito grande. Abriu 13 pontos agora, tendo 21 em disputa, né? Afinal, a Alemanha tem menos clubes, né? A Bundesliga tem menos clubes. No que está muito certo. Do que a Série A, a Premier League e La Liga, né? Porque a Ligue 1 também passou a 18 clubes nessa temporada. Então, e tem uma tabela relativamente tranquila, né? Acho que não tem nenhum grande percalço, né? Até o final do campeonato. Conseguiu mais uma virada, né? É um time muito resiliente, né? Estava perdendo o jogo até depois dos 40 do segundo tempo. Consegue achar os espaços ali, né, na defesa do Hoffenheim e consegue uma vitória que dá uma moral impressionante, né? E isso não só na primeira divisão, né? Porque na segunda divisão alemã o São Paulo também abriu uma grande vantagem, né? Nesse final de semana. Venceu o Paderborn, jogando em casa também, e abriu 11 pontos para o Fortuna Düsseldorf, né? Que é o terceiro colocado, que disputaria o playoff no momento contra o 16º da Bundesliga, que é o Mainz. E há uma disputa que está entre o Mainz e o Colônia, né? Porque o Bochum abriu 6 pontos, né? Em relação ao Mainz nessa rodada. E então nas duas principais divisões da Alemanha tem uma boa gordura para o primeiro colocado e clubes, né, que têm um passado traumático, né? São clubes que costumam pipocar na hora H, né? Não tem os torcedores já têm, né, uma aura assim, né, em relação a esses fracassos esportivos, mas parece que tanto na primeira divisão quanto na segunda teremos aí novidades, né, nessa temporada. Falando em novidades, não é bem uma novidade, né, Stein, mas fazer o destaque também que nessa campanha infalível do Leverkusen, até quinta-feira, sexta-feira, a conversa era da chance boa do Xabi, chance considerável do Xabi Alonso sair do clube e ir até para o Bayern de Munique, o que seria seria bem baixo astral, né, para quem acompanha, para quem está gostando desse Leverkusen. O Xabi Alonso foi a público e falou que continua no clube. Assim, é uma notícia fundamental, não só para essa temporada, mas para a próxima, né? Talvez mais até para a próxima, pensando no que é a continuidade desse trabalho do Bayer Leverkusen, né? Porque, enfim, era um cenário de possível perda diante do interesse de tantos clubes sobre o Xabi Alonso, mas ele resolveu dar um voto de confiança pro projeto dele no clube, para a própria ascensão dele na carreira, né? Ele quer se preparar até um pouco mais no Leverkusen antes de assumir outro desafio e dar uma perspectiva muito maior de continuidade para o Bayer Leverkusen, né? Porque ia ser um cenário, se o Xabi Alonso sai com o título, ia estar na história, inegavelmente, mas corria o risco de acontecer um desmanche no elenco. E agora a continuidade dele, pelo contrário, né? A chance do Leverkusen manter esse elenco,
a chance do Leverkusen conseguir atrair outros jogadores, porque, enfim, pelo trabalho que o Xabi Alonso vem fazendo e até pela relação que ele constrói com os jogadores, está claro que muito jogador promissor vai pensar com mais carinho se receber uma proposta do Leverkusen, né? Ou mesmo alguns mais badalados, que é o caso do Xhaka, que vem se beneficiando tanto com o Xabi Alonso. Então, é a possibilidade de construir um legado maior, né? Numa Bundesliga em que o Bayern de Munique não sabe muito bem o que vai fazer daqui para frente, né? Sem o Xabi Alonso, o nome mais quente na última semana era do Ralf Rangnick para ser contratado, porque tem boas relações internas no Bayern de Munique. Tem o Borussia Dortmund e o Leipzig que não fazem uma temporada tão confiável assim. O Stuttgart que acaba dependendo de um projeto, né? E que dessa vez, mesmo perdendo jogadores importantes com o trabalho do Sebastian Hoeneß, acabou surpreendendo de maneira positiva. Então o Leverkusen não só ele deve conquistar a Bundesliga essa temporada, mas com a continuidade do Xabi Alonso, ele parte como favorito para a próxima e até pode fazer uma campanha boa em Champions League, né? Pode pensar uma perspectiva aí realista com esse time, por aquilo que tem jogado, né? Por aquilo que vem apresentando, se mantiver as peças, chegar pelo menos umas quartas de final de Champions League. Não seria surpresa alguma. E aí, só para dar um destaque dessa rodada, assim, desse jogo do Hoffenheim, que é importante, não só desse, é destacar como o repertório do Bayer Leverkusen é enorme, né? Porque o Bayer Leverkusen é um time que, se precisar jogar no toque de bola e na pressão do adversário, ele sabe jogar. É um time que, se precisar jogar no contra-ataque, como jogou contra o Bayern de Munique, ele sabe jogar. É um time que tem amplitude pelos lados dos campos com o papel dos alas, tem vários recursos, e entre esses recursos também chute de longe e bola no alto, né? E bola aérea forte, porque é exatamente isso que garantiu esses últimos resultados agonizantes do Bayer Leverkusen. Mais uma vez contra o Hoffenheim, o Baumann ia acumulando milagres na meta do Hoffenheim, parecia que a invencibilidade do Leverkusen ia cair, mas é um time com tantos recursos, com tantas qualidades para buscar esses resultados, que conseguiu achar essa vitória. E aí vale os méritos, além do Xabi Alonso, que a gente tanto fala, que todo mundo tanto fala, também na montagem desse elenco. E aí, repito, créditos especialmente ao Simon Rolfes, né, que assumiu como o CEO do time, o chefe executivo da parte esportiva. Ele, que era um volante, chegou na seleção, um volante muito relevante do Bayer Leverkusen, e assumiu o bastão depois que o Rudi Völler saiu do clube, né? O Rudi Völler, hoje na seleção, chegou a passar quase 3 décadas aí em cargos diretivos do Bayer Leverkusen. É um clube que, historicamente, tem um bom olhar, né, para contratações, para jogadores jovens, para descoberta de talentos, para apresentar esses jogadores em ascensão. E dessa vez, além de apresentar bons nomes, alguns que já estavam no clube, essa temporada tem um elenco montado muito na base de jogadores de oportunidade de mercado, né? O Xhaka saindo do Arsenal depois de uma boa temporada e querendo voltar para a Alemanha, uma região onde ele já tinha atuado por muito tempo, onde ele tem família, é um fator importante. O Jonas Hoffmann, da maneira como ele saiu depois de uma grande temporada do Gladbach e foi para o Leverkusen, é outra oportunidade. Grimaldo saindo de graça do Benfica, outra oportunidade. O próprio Boniface, que está lesionado, mas que chegou por um valor até baixo por aquilo que ele estava entregando no primeiro turno da Bundesliga, outra oportunidade. Então é um Leverkusen que tem muito de resultado em campo, tem muito de mentalidade do treinador, mas tem um encaixe das peças que outros nomes também são responsáveis e vale a gente exaltar sempre. Eu acho que o Xabi Alonso acerta, né, na decisão dele. Ele ainda não tem uma temporada completa como treinador de time principal, né? Ele chegou no andamento da temporada anterior. O trabalho dele do Bayer Leverkusen, por mais fantástico que seja, é um trabalho de 1 ano e pouco, por enquanto. E assim, não é para insinuar que foi por sorte, mas é que ele não passou por todas as situações que um técnico pode passar, né? E talvez poucos tenham passado por todas, mas ele não passou nem por uma quantidade significativa de situações.
né? Como, por exemplo, uma grande queda de rendimento, ainda não aconteceu nesse Bayer Leverkusen, e ele estaria assumindo clubes em que as dimensões das coisas são muito maiores, né? De pressão, de demanda, de valores, de peso de vestiário, de várias outras coisas, se ele saísse para assumir dois projetos que são diferentes, né? Você tem um Bayern de Munique que precisa de uma profunda reconstrução e com vários problemas, e um Liverpool que é um cargo que raramente aparece, né? Porque quando aparecem cargos, geralmente é porque alguma coisa deu errado e o técnico foi demitido. Esse é um caso raro em que o treinador simplesmente decidiu sair por conta própria, no caso do Klopp, e vai deixar ali um time arrumado, né? Fora de campo tem algumas reconstruções do Liverpool nos bastidores, mas o time em si já está começando a ser organizado. Então seria mais uma questão de dar sequência, acrescentar, melhorar e tudo mais. Então é um cargo até vantajoso, né? Mas o Xabi Alonso acho que acerta em ficar no Bayer Leverkusen, se desenvolver mais como treinador, ter uma experiência em Champions League e apostar no próprio taco de que vai receber outras oportunidades no futuro, né? Agora o que se fala é que o contrato dele termina junto com o contrato do Ancelotti no Real Madrid, que também é um clube marcante da carreira dele, então pode ser que esse é um caminho para o Xabi Alonso, mas acho que ele acerta em ficar e que é bom para a Bundesliga que você tenha mais não quero falar tipo uma marca assim, né, tipo o Xabi Alonso, porque o Bayer Leverkusen também é um clube muito importante, mas você tem outro projeto em que dá para você acompanhar, elogiar, acreditar e que pode competir, né, no topo da tabela, junto com o Leipzig, junto com o Borussia Dortmund e junto com o Bayern de Munique. Tá mal de ex-clube o Xabi Alonso, né? Porque ele teve uma boa carreira. Sondado por Bayern, Liverpool e agora tem até essa possibilidade do Real Madrid, né? Saiu bem em todos, né? Saiu pela porta da frente. Tendo começado num lugar maravilhoso, né? Que é a Real Sociedade também, um lugar San Sebastián. Da Noftia. Então, mas uma das coisas que eu fico feliz com esse sucesso do Leverkusen, que eu espero que conquiste o mais rápido possível o título, a Bundesliga ganhar um campeão novo, inédito nesse caso, e eu espero que isso seja um incentivo para que mais clubes consigam seguir esse exemplo e tornar a Bundesliga um pouco mais competitiva, porque por tudo que a gente vive no cenário atual do futebol, com os Manchester Cities e PSGs da vida, eu queria muito que o modelo alemão de futebol, que é o modelo... não é perfeito, tá longe disso, evidentemente, mas dentre as ligas europeias é o que tem mais equilíbrio entre participação de torcida, entre ter um ingresso um pouco mais acessível, enfim, ter um futebol um pouco melhor, assim, em termos de todos participarem de alguma forma, e que sempre foi, sempre não, mas nesses últimos aí 30 anos tem sofrido com a falta de competitividade dentro da própria liga, né, em termos de título, né, embora nas outras posições isso seja bem forte. Então eu espero que o modelo alemão consiga produzir mais Leverkusens, que o Leverkusen seja um exemplo para que outros consigam também. A gente já viu o Wolfsburg conseguir chegar lá, a gente viu lá com o Klopp o Dortmund batendo ali campeão, mas eu espero que tenha mais times que consigam chegar, né? E claro que é muito difícil por tudo que a gente já falou aqui em várias vezes, que o Bayern tem uma receita comercial que é incomparável em relação aos outros clubes alemães, mas o modelo alemão me parece o menos nocivo, não sei se o mais saudável, mas pelo menos o melhor entre os que a gente conhece na Europa, né? É que para superar essa diferença econômica, né, e até se quiser aproveitar de gancho para passar para o jogo entre Dortmund e Bayern de Munique, você precisa de uma competência fora da curva, né, que é o que o Bayer Leverkusen teve nesse momento, bem destacado pelo Stein, tanto no trabalho do Xabi Alonso quanto no recrutamento, e é o que o Dortmund não conseguiu desde a saída do Tuchel, porque o trabalho do Tuchel foi bom, mas teve outros tipos de problemas, mas principalmente desde a saída do Klopp. Diga lá, Stein. Não, só 2 pontos. Queria falar que o Xabi Alonso, além de tudo, se ele quiser, e eu acho que ele não quer por causa da história dele no Real Madrid, mas ele tem trânsito no Barcelona, né? Porque vale lembrar que o pai dele, o Perico Alonso, jogou no Barcelona, o Xabi Alonso
era criança, né, nos anos 80 e foi campeão espanhol pelo Barcelona, né? Era campeão da Real Sociedad no início dos anos 80 e depois jogou no Barcelona. E só sobre o jogo Bayern e Dortmund, né, para aproveitar o gancho, assim, méritos do Dortmund, né, numa temporada que tem problemas, numa temporada que é inconstante, mas que se portou bem em algumas partidas de mais peso, né, pensando na própria campanha da Champions, conseguiu deixar esse jogo contra o Bayern de Munique a seu favor. O gol logo de início no contra-ataque, obviamente, ajuda muito a estratégia do Borussia Dortmund, né, o time consegue esperar mais para jogar nessa velocidade, faz um primeiro tempo bom para conseguir conter o Bayern de Munique com muita dificuldade também para conseguir aproveitar domínio de posse para transformar em chance de gol, né? E até o Harry Kane dessa vez acaba desperdiçando alguns lances que ele não costuma. E aí no segundo tempo, assim, o Borussia Dortmund tem um volume de chances muito grande, né? Fez por merecer um resultado mais confortável ali, conseguir o segundo gol, né, com o Ryerson. Então, o Borussia Dortmund fez por merecer esse resultado, acaba sendo uma motivação, embora o trabalho do Terzic tenha tantos poréns, né? E aí, desse jogo, assim, nessa postura do Borussia Dortmund também, que ajudou muito na defesa, foi a atuação do Hummels, né? O Hummels, lembrando aí seus melhores momentos, com uma baita partida dele, para ajudar a consolidar esse resultado tão importante do Borussia Dortmund. Assim, você pode falar, por exemplo, do primeiro gol, que o Rush não foi muito bem, ou de as chances perdidas pelo Kane, mas tem um lance que ilustra o momento do Bayern de Munique, que é o segundo gol, né? A maneira como o Gnabry acompanha o Ryerson de volta, como se o Ryerson tivesse lepra e ele não pode se aproximar, né? 2 metros de distância, e aí quando chega a bola na entrada da área, o Davies está acompanhando o ADM, aí o ADM faz a corrida, o Davies fica parado, e em vez de fechar o Ryerson que estava sozinho, ele fecha no Haller também. Mas também não fecha direito, nem ele nem o Dyer. Então o Ryerson fica completamente livre para receber a bola do Haller, até um passe meio, né, assim, bizarro do Haller, assim, meio, não bizarro, mas meio sem tanto comprometimento, né? Ele dá um passe meio de lado e o Ryerson consegue fazer o gol. Né? Foi uma falha de marcação coletiva, mas também com um Gnabry que não quis acompanhar de volta direito, um Davies que não leu bem a jogada, e tudo isso permitiu que o Ryerson marcasse o gol. Eu quero mandar um abraço pro coach Danny, que levou uma graninha na KTO, nossa apoiadora, com o gol do Hendrick. Maurício de Castro, falando da camisa do Newell's, vestida por Felipe Lobo. Lembrei a escalação, ontem antes de dormir, eu lembrei a escalação do FIFA 94 inteira em Felipe Lobo. Não sei se eu vou conseguir cantar inteira aqui. Não sei nem se é importante lembrar, mas eu consegui, do 1 ao 11. Ricardo Santana, Marco Pizzo, Henrique Moeser, Júlio Barbeto e o Barrita lá atrás. Barrita na lateral esquerda. Manuel Fernando, Thomas Gabriel. Mas ele começa no banco. Peter Miller e Tito Mancuso, Jean Cutiano e Rico Salamar. Um abraço pro Wanderson, que pergunta pro Lobo: Naomi Osaka ou Helena Ribaquina? Naomi Osaka. O Zé Pereira fala aqui, né, que hoje é dia 1º de abril, né? O golpe foi em 31 de março oficialmente, mas tá aí, né? Nos 2 dias. O golpe começa no 31 e vai ser concluído no dia 1º. As 2 datas são válidas, estão, né? certas. E ele lembra aqui que apenas Internacional, Vasco e Bahia fizeram menção ao golpe militar. Cara, essa coisa de rede social, né, Zé? Um beijo pra você, saudade do amigo. Essa coisa de posicionamento em rede social. Eu já falei, né? Se eu fosse se eu cuidasse de um time de futebol, do Vasco, do Palmeiras, do Grêmio, sei lá, eu teria. Embora eu reconheça a importância, eu acho que não é na rede social que você. Né? Não acho que faça tanta diferença. Eu acho fica vazio, né? Se não tiver outros posicionamentos. Né? Exato. Eu acho que clubes como o Internacional, Vasco, Bahia, ok, ótimo. Acho que tem. Hoje a gente usa a rede social para isso mesmo, para conscientizar pessoas, para chegar com uma mensagem, para tentar fazer com que mais vozes tornem uma mensagem mais sólida, mais firme, mais dura, né? mais perene, né? Que a conversa dure mais.
mas eu acho que também é no dia a dia também, né? É na rua, né? E os clubes de futebol, os mais ricos do Brasil, fazem pouco pelas suas cidades, né? Pelos moradores de rua, por exemplo, pela segurança dos seus torcedores e sócios no dia a dia, por questões sociais que enfim, que é aquela história, né? Fazer um post custa R$0, né? E quando a gente pensa num clube de futebol gastando dinheiro para fazer alguma coisa, usando dinheiro, investindo em alguma coisa sobre o seu entorno, sobre a sociedade, aí já muda de figura. E chama atenção nesse caso específico, né, que dentre os clubes estejam Bahia e Internacional, que hoje, assim, na estrutura política e de poder desses dois clubes, você tem uma participação muito grande dos torcedores. Ainda mais o Internacional, já que o Bahia dividiu também, né, o social da SAF, e o Inter hoje é o clube com a maior participação da sua torcida nos rumos políticos do clube, né? O Vasco é até curioso, por outro lado, pensando, né, que o atual presidente do clube social provavelmente não assinaria essa postagem conjuntamente, dadas as posições políticas que ele já manifestou num passado recente. Eu queria só recomendar aqui, primeiro, para quem acompanha o Stein no Twitter, ele lembrou, a gente fez uma série na nossa época de Trivela, uma série que infelizmente eu acho que duvido que seja repetida um dia, mas que era dos 50 anos da ditadura, tem vários textos, o Stein assinou lá, e tá no Instagram do Stein, a gente recuperou, porque infelizmente também foi apagado da história, mas graças a ferramentas de recuperação a gente consegue acessar. Então, o importante também a gente um dia vai ver como dar um jeito de recuperar isso aí, mas por enquanto tem lá no Instagram do Stein. E também quero recomendar e principalmente o texto de sexta-feira, que é o que o seu clube fez na ditadura, porque fica essa discussão, todo mundo apontando o dedo, mas se você acha que seu clube foi bonzinho na ditadura, eu já vou adiantar para você que você está errado. Vamos começar daí, né? Então vai lá procurar tem vários textos, foi uma semana inteira de especiais, todos muito interessantes. E eu quero recomendar também o companheiro do Matias aqui, do nosso querido Xadrez Verbal, Felipe Nobre Figueiredo, colocou também no Twitter do Xadrez Verbal uma série de vídeos do Nerdologia, enfim, vários links interessantes com vídeos contando sobre história mesmo. Se você se interessa pelo assunto e quer entender, tem lá, ele colocou vários links, várias referências, bem documentado como um trabalho de historiador. Então vale você conhecer que foi golpe e por que foi golpe. Por que se usa essa designação de golpe? Que não é uma questão política, né? Ele até fala que tem gente que acha que golpe é de direita e revolução é de esquerda. Ele explica nos vídeos do Nerdologia, que acho que tem uns... nem lembro quantos anos tem, deve ter uns 10 anos aquele vídeo já. Mas ele explica que não é isso, enfim. Tem toda uma documentação e é importante a gente entender... porque eu não concordo, por exemplo, com a política que o Lula adotou de não falar sobre o assunto, que a gente tem que falar. A gente tem que falar que foi golpe, que foi um momento ruim para a história, para todo mundo na história, tirando os próprios militares e algumas elites políticas que são as de sempre, e a gente precisa repetir para não acontecer de novo. E não acontecer em qualquer circunstância, né? Não existe golpe bom, né? Então, a gente tem que tomar... assim, não existe golpe... desse modelo, né, autoritário, né, que acaba com a democracia do país, que vai ser bom. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, recomendo, vai lá no Instagram, no Twitter do Stein, vai lá no Twitter do Xadrez Verbal, tem coisa legal. Se você já conhece a história, vale também, porque eu já conheci e fiquei sabendo de um monte de coisa diferente lá no Xadrez Verbal. Relembrei a série que a gente fez na Trivela lá, que o Stein assinou, que é muito boa. Então, vale bastante para a gente não esquecer, que são 60 anos e nós vamos continuar lembrando aqui enquanto a gente tiver voz. Comunicação independente ajuda nisso, né? E outro debate que é bom fazer também, porque hoje em dia tem comunicador que vem do independente e consegue uma fortuna, porque consegue direitos. Eu estou falando... de uma polêmica envolvendo Cazé TV, né? É importante que se dialogue sempre, as pessoas têm o que falar, né? O público, quando se acostume, quando identifica, quando lê
um produtor de conteúdo como independente, mesmo que ele tenha os direitos oficiais de uma competição, essa pessoa é lida como alguém acessível, e alguém acessível tem que de fato ter ouvido, saber ouvir, saber acolher o que está sendo colocado. Até porque construiu o público assim, né? Exatamente, porque é dessa fonte que bebeu, né? E, nossa senhora, né? Era possível que a gente não consegue ter um debate civilizado, um debate sem ofensa, ameaça e... É duro. Ô, Bruno Bonsante, o negócio é o seguinte. A gente já falou aqui da grande atuação do Magalhães, né? Magalhães muito bem, brasileiro. A gente tem falado sobre outros brasileiros por aí que têm feito bons papéis em seus clubes. Paquetá é um exemplo, né? Bem no West Ham. E no campeonato espanhol, o Rafinha, tão criticado na data FIFA, mostrou que briga para jogar no time de cima. Bom jogador, consegue resolver partidas. É uma posição ali que tem um menino de 16 anos que vai abalar o mundo no Barcelona. É difícil competir contra ele ali. Talvez vá para o banco em breve. Talvez vai ter que achar outro lugar do campo para jogar. Mas o Rafinha, bom jogador. Rodrigo, também criticado. 2 pinturas no final de semana. O futebol brasileiro tem lá ainda o seu protagonismo. Tem lá não, tem sim o seu protagonismo aqui ali pontualmente nesses grandes clubes que estão fazendo boas campanhas. Cito Rafinha, cito Rodrigo, porque eu quero falar um pouquinho de futebol espanhol, de campeonato espanhol com você. E o Real Madrid, com 2 pinturas do Rodrigo, continua muito bem, obrigado. Venceu o Atlético, que não era um jogo fácil, não era um jogo que você entra na KTO e põe a casa, né? O Atlético de Bilbao vinha embalado. Os 2 brasileiros, eles meio que congelaram a briga, né, no momento em que há 2 rodadas do Superclássico, que pode realmente definir de vez o título. Acho que para ele ser potencialmente decisivo, o Real Madrid vai precisar perder pontos antes contra o Mallorca no próximo jogo, fora de casa, né? Não sei o quanto isso é provável, mas porque com 8 pontos, mesmo se o Barcelona ganhar, ainda é uma vantagem bem confortável para o Real Madrid. O Jude Bellingham voltou nesse jogo, mas claro que foi o Rodrigo o grande destaque. Numa temporada que não é tão boa assim do Rodrigo, né? Ele estava com um jejum de gols meio longo, mas marcou 2 vezes, como você disse, 2 pinturas, né? 2 gols muito bem marcados, né? Um chute de fora da área, depois entrando pela esquerda e cortando para dentro. Essa está sendo também uma discussão, né, em relação ao jogo do Real Madrid, né, que o Rodrigo joga melhor pela esquerda, mas o Vinícius também joga melhor pela esquerda. E aí, se você contratar o Mbappé, ele também joga melhor pela esquerda. Então, difícil você encaixar todo mundo, né, na posição que todo mundo gosta de jogar, mas o Rodrigo também já jogou bem em outros pela direita, como o centroavante reserva, né, quando ele foi até o momento, acho que mais importante dele, substituindo o Benzema, quando o Benzema teve alguns problemas físicos. Então, acho que dá para encaixar. Ainda tem o Endrick para entrar, né, que também joga em quase todo lugar. Então, tem várias... o Ancelotti é muito bom em encaixar os jogadores nas suas melhores posições. Mas ele fez, né, contra o Atlético de Bilbao, que faz uma boa temporada do geral, mas não está no seu melhor momento, né? Teve uma queda nas últimas semanas ali, e acaba sendo uma vitória muito importante para o Real Madrid. E o Rafinha, do Barcelona, assim, eu esperava mais no geral, quando ele foi para o Barcelona, pelo que ele fazia no Leeds. Eu achei que o Barcelona ia ser uma boa plataforma para ele dar um passo à frente como atacante do futebol europeu. Eu acho que ele não deu. Eu acho que ele é um bom jogador, que às vezes resolve jogos, que às vezes consegue ser importante. Não é o primeiro que ele é decisivo para o Barcelona, por exemplo. Mas eu acho também que ele está começando a se solidificar como nada mais do que isso, né? Acho que pode ser que isso mude, pode ser que outros estilos de jogos e outros treinadores consigam tirar mais do Rafinha, mas eu acho que ele não conseguiu nessa passagem, nessa transferência, né, do Leeds para o Barcelona, dar realmente um passo à frente. O campeonato espanhol não está nem tão decidido quanto o alemão.
né? O alemão já está decidido, mas também não está tão brigado assim quanto, por exemplo, o campeonato inglês, para a gente citar os 2 campeonatos que a gente conversou sobre há pouco na primeira metade do programa. Ainda que vai ser difícil a gente imaginar o Real Madrid perdendo perdendo, são o quê? 8 pontos, né? 8 pontos que tem de diferença para o Barcelona, que está em segundo lugar, e o Girona bravamente em terceiro. A gente tem e recebendo o rival em casa, né? Outro toque sobre brasileiros, eu citei alguns aqui. Eu nunca vi, eu até agora não entendi por que expulsaram o Beraldo lá na França. Alguém tem uma explicação? Porque para mim foi uma falta que não era nem para cartão amarelo. Eu não consegui ver aonde que tá a agressão, eu só vi 2 vezes também, mas eu acho que ele interpretou que ia direto pro gol, mas assim, tava distante e tava numa posição muito lateral, né? De qualquer maneira, ele já tinha tomado o cartão amarelo. Assim, eu só dou uma desculpa pelo fato dele já ser o segundo amarelo, né? Mas, enfim, é bem questionável esse vermelho que acabou sendo aplicado. O segundo lance do Beraldo na semana, que não é tão nítido assim, né? Mas, enfim, também não acabou prejudicando o Paris Saint-Germain esse lance, né? Que outro campeonato que praticamente já está decidido, né? Tá certo que não, o clássico em questão não era decisivo, né? Nesse sentido, o principal perseguidor atual do Paris Saint-Germain, que está 12 pontos atrás, é o Brest, que, enfim, também não deve fazer força, faltando 7 rodadas aí para o fim. Mais um título dos muitos, né, que o Paris Saint-Germain vai conquistar, dada essa diferença brutal, né, de nível que hoje tem na Liga Francesa. É engraçado como isso acontece na França, né? Como às vezes de repente aparece um clube como o Brest, ou como o Rennes, ou o Lille, que encaixa um grande trabalho, uma grande temporada, e meio que briga pelo título, só que nunca sustenta, né? Porque também esses clubes aproveitam muito essa temporada para vender seus principais jogadores e acabam caindo de rendimento na temporada seguinte. Tá tendo um ciclo, Bonsa. O Montpellier foi campeão em 12, daí teve 4 títulos do Paris Saint-Germain. Daí veio o Mônaco, 3 títulos do Paris Saint-Germain. O Lille, agora o Paris Saint-Germain está encaminhando para o terceiro. Então, lembrando que teve aquele domínio anterior do Lyon, né? E antes do heptacampeonato do Lyon, o campeonato francês teve 5 campeões diferentes, né? Mas mesmo sem ser campeão, né? Você teve o Lens na temporada passada, que foi campeão, né? E você tem meio que esse revezamento, e o que também é sintoma de que os outros grandes não conseguem ser regularmente competentes também, né? Como o próprio Lyon, o Olympique de Marseille, ou o Mônaco, que também é um time que tem bastante recursos. Eu ia falar que esse lance do Beraldo, é curioso que tenha acontecido na França a expulsão, porque a França, o campeonato francês é o campeonato mais violento das grandes ligas europeias, né? É onde os juízes são mais lenientes com entradas que são realmente duras, né? Se fosse na Espanha esse lance, eu entenderia, porque a Espanha é menos tolerante com faltas, mas é curioso que na França, logo na França, onde às vezes até eu acho que é exageradamente permissiva a arbitragem, né, de deixar ter faltas até duras demais, mas nesse caso eu acho engraçado ter um exagero desse tipo na França, né, que normalmente é o contrário, o exagero da França em geral é para violência, né, não para faltas que não são violentas. Você gosta da expressão aonde o filho chora e a mãe não ouve, Felipe Lobo? Já ouvi muito, não vou dizer que eu gosto, mas eu ouço bastante. Perfeito. Eu conhecia como ver, onde a mãe não vê. Mas pode ser. É só trocar. Se ela não ouviu, ela também não viu. Mas será que é mais fácil ver ou ouvir? Ver. Porque você pode apanhar em silêncio. Né? O filho apanha aí em silêncio. Aí pode ser. Gente. O Matias, que é o único pai desse podcast, não sabe responder, que eu nem me atrevo. Não tire os olhos do seu filho quando ele estiver no futebol de várzea. Paulo Sérgio ou Zé Roberto no Leverkusen, Matias?
Zé Roberto. Paulo Rink ou Zé Elias no Leverkusen? Paulo Rink. Felipe Lobo, reta final do podcast Meio Campo, eu quero saber seu palpite sobre a meio que crise no Napoli, né? Mais uma traulitada, agora em casa, qual é o risco de nem pegar a agenda internacional no que vem? A campanha de título veio seguida de equívocos nas escolhas diretivas, parece que o elenco não deu mais a liga que outrora tinha dado. Esse é um dos destaques da rodada de fim de semana. O Napoli perdeu em casa para a Atalanta. Que tal para você o campeonato italiano, que já tem a Inter de Milão como virtual campeã? Fez um gol pela seleção. O nosso Lautaro Martinez, hein? Fez um gol pela seleção. Na Inter de Milão tá voando. Desde antes da Copa, né? Não impressionante. A Inter de Milão voando com Lautaro, com o Supremo, com tudo. Então, o Napoli tá pagando, tudo que a gente já falou dá para repetir nesse ponto, né? O Napoli tá pagando pelas escolhas erradas. Esse técnico que entrou não vai ficar provavelmente para a próxima temporada. Tudo indica que ele vai sair, né? Ao final vão buscar um novo técnico. Já tem um monte de especulação, até do próprio Tuchel, que eu acharia uma loucura. Assim, eu acho o Tuchel um ótimo técnico, mas ele é um maluco, beleza, assim, com um cara que é mais maluco ainda, como é o presidente do Napoli, vai ser... eu acho que eu acho que até nesse sentido é um pouco similar em relação ao Bayern de Munique, por motivos diferentes. A direção do Bayern é muito centralizadora, então um técnico como o Tuchel bate muito de frente. E no caso do Napoli, tem um presidente muito intervencionista, né? É muito difícil para um técnico como o Tuchel, que não gosta de pitaco no seu trabalho, ver alguém como o De Laurentiis, né? Então, e o favorito, eu não acho uma boa escolha, não. E o favorito dele é o Conte, né? O que até é menos... Se encaixa ainda menos com o perfil do De Laurentiis do que o Tuchel. Mas ele tentou já várias vezes, né? Antes de trazer o Mazzarri, ele tentou algumas vezes, com o Rudi Garcia ainda, né? Ele tentou algumas vezes contratar o Conte. Convencer o Conte. O Conte, não conseguiu. Eu imagino que ele vai ter chances melhores quando acabar a temporada, quando o Conte puder fazer pré-temporada, mercado e tudo mais, se o Conte quiser voltar a trabalhar. Mas esse é claramente o favorito do De Laurentiis. Eu acho que a questão do Conte para mim primeiro, o Conte tem muito mais tamanho na Itália pro De Laurentiis do que o Tuchel, embora o Tuchel seja um técnico muito bom, o Conte na Itália ele tem um peso gigantesco, é um técnico que não duraria muito mais que um ano no Napoli, eu acho, por tudo isso que você falou, e precisaria dar um cheque bem gordo para ele fazer uma reformulação, senão ele também não vai. Mas eu acho que seria interessante, É que é um negócio assim, pra você pensar em uma temporada, talvez duas se você der muita sorte. Mais do que duas, ele certamente não dura, eu acho que não chega nem na segunda. Mas certamente é o nome que ele mais gostaria de ter. Não sei se ele vai conseguir. Tem o Mourinho aí também, né? Mas eu acho que o Mourinho não entra muito nessa... Acho que o De Laurentiis não gostaria muito do Mourinho. Mas, enfim, vai precisar de outro técnico, porque o Napoli eu acho que quase certamente não vai estar em competição europeia pelo rendimento, por tudo que tem acontecido. Inclusive, o Napoli ajudou a quebrar todos os meus palpites. Eu errei 100% dos palpites nesse fim de semana. Mas acho que o Napoli vai precisar não só de um técnico que tenha cacife, assim, porque para trabalhar no Napoli você precisa estar pronto para enfrentar um presidente como o De Laurentiis, mas também vai precisar de uma reformulação, assim, já passou por essa reformulação há 2 anos, mas acho que vai precisar passar de novo, porque vai ter alguns jogadores que já vão sair, né? Então vai precisar remontar o time para pensar em voltar a disputar o título na próxima temporada, que não vai ser uma missão fácil. E vocês não acham que, se você tivesse que apostar assim, o Mourinho, o Zé Mourinho, Matias, não vai nunca pegar uma barca no Brasil mesmo? Puta, adoraria, viu? Seria divertidíssimo. Porra, mas é que tem que chegar no cacife do homem, né? Pô, não para de vir técnico português, pô. O Mourinho não vem nunca. Um Botafogo, aí o Botafogo tá atrás de técnico, pô. Já fechou, né? Com o Arthur Jorge, eu não outro ex-Braga. É a coisa mais impossível do mundo, mas eu acho altamente improvável. Eu não acho que vai acontecer. Mas eu não vejo como completamente fora da... Tipo, gatos voando, sabe? Você é um estraga-prazeres. Mas altamente improvável. Você é um estraga-prazeres.
Tchau, Bruno Bonsante. Tchau, até sexta-feira. Era o Kawasaki Frontale, né, Leandro Stein? Beijo. Beijo. Faz de conta que sim. E acho irônico o Bruno Bonsante falar de gatos voando, né? Justamente ele que já vimos gatos voando nesse podcast. Mas enfim, até sexta-feira. Como diria Cláudio Zaidan, Felipe Lobo, pai de Deus pra você. Tá meio Milton, hein? Tá meio Milton. Tá meio Milton, Então, até sexta-feira pra vocês. Espero... compartilhem com seus amigos pra gente ter mais ouvintes aqui no Meio Campo, que é muito importante. Passe a palavra pra frente. Você é um multiplicador. Lembra quando falavam disso? Seja um multiplicador. Então, seja um multiplicador do Meio Campo também. E um beijo pra você, Mate. Beijo, até sexta-feira. Esperamos falar muito de Libertadores e um tiquinho assim de Sul-Americana também. O podcast Meio Campo é o maior barato. Eu tenho o prazer de apresentá-lo. Sexta-feira a gente volta com uma edição nova. Visite nossa cozinha, central3.com.br. Considere apoiar a comunicação independente em apoia.se/central3. Um beijo, um abraço para todo o time da KTO que nos patrocina. Tchau, tchau.